Fala, meus amigos do canal, hein? Hoje vamos para mais um vídeo. Eu não vi ninguém comentando sobre esse trecho, mas e no dia que o Bolsonaro deu uma aula de jurisdição ao Alexandre de Moraes? Sim, isso aconteceu no julgamento do Bolsonaro, onde ele citou aí algumas regras que deveriam ser seguidas aí pela justiça, e o Alexandre de Moraes simplesmente só teve que escutar, né? Porque ele não tava nem aí, ele faz do jeito que ele quer, ele passa por cima das leis e tudo mais. Então, vamos ver uma aula do mito pra cima do cabeça de ovo. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de um possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, minha defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tratado lá dentro, corria solto. Então a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, minha defesa ou os comandantes de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Vocês chegam e vêm dizer que vocês da esquerda, que isso aí foi um processo legal, genuíno, que o juiz só tá cumprindo as leis. Peraí, pô, o Bolsonaro, que você chama ele de burro, de ignorante, de seja lá mal o que for, deu uma aula pro Alexandre de Moraes, uma aula de como o processo deveria prosseguir. Como é que você é acusado de alguma coisa que eles não têm prova? Como é que você vai provar que é inocente se eles não têm uma prova para te acusar? É meio irracional isso, vai. Só vocês mesmos da esquerda para acreditar nisso. E sinceramente ninguém mais acredita. Só o povo da petezada, o povo da esquerda mesmo, tá? Então fica aí com essa entrevista aí do Bolsonaro aí, né? Dando uma aula aí para o Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil.